Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela internet, ao doutor Henrique, bom dia, doutor Rodolfo, doutora Maria Anselmo, doutor Nivaldo aqui para acompanhar o julgamento da contribuinte Sebusol. Hoje, dia 31 de janeiro de 2025, 9 horas, estamos começando a sessão da sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Para dar início à sessão, vou pedir para todos que todos acessem o AIM 5023464, Sebusol Indústria de Subprodutos de Bovino Limitada. Relatora é a doutora Maria Anselmo. Tendo em vista o não pedido de sustentação oral, pode prosseguir a leitura do voto diretamente, doutora. Doutor Ivaldo, o senhor vai fazer sustentação oral só para registrar? Não. Só acompanhar. Pode começar, doutora Maria Anselmo. Ok. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, doutor Nivaldo, doutor Rodolfo. Bom dia a todos. Jailson, a todos que nos acompanham. Então, trata-se de um processo da Sebusol, Indústria de Subprodutos de Bovinos Limitada. A infração é uma só, é relativa a documentos fiscais e empréstitos fiscais. Emitiu nos meses de agosto do ano de 2020 até agosto do ano de 2021, 57 notas fiscais eletrônicas sob o título de remessa por conta e ordem de terceiros do produto sebo bovino, sem destaque do imposto ICMS diferido, nos termos do artigo 383 do regulamento do ICMS. Consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, que é Monte Real Reciclagem Animal Limitada, na cidade de Fernandópolis, com inscrição número tal. Simulação de existência do estabelecimento e simulação do quadro societário da empresa Monte Real Reciclagem Animal, cuja inscrição foi declarada nula a partir da data de sua inscrição no Estado desde 13 de 2 de 2020, conforme o processo administrativo número tal, ICMS reclamado. Não reclamado imposto deste auto, uma vez que as operações de saídas por remessa por conta e ordem de terceiros não estão sujeitas ao pagamento do imposto. O imposto devido deverá ser reclamado do proprietário dos produtos Minerva, conforme a inscrição número tal. As infrações estão aqui registradas. A autuada foi devidamente notificada no AIM, apresentou tempestiva defesa de folhas 234 a 244 e documentos de folha 245 a 2.622. Houve manifestação fiscal no processo as folhas 2.624 a 2.667. Assim, as folhas 2.638 a 2.651, o ilustre julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos: diante do exposto, julga-se procedente o AIM de 29 de agosto de 2023. Autuado interpôs recurso ordinário referindo a reforma da decisão, as folhas 2.655 a 2.678. O recurso foi admitido, onde não houve protesto por sustentação oral, então eu já passo ao voto, uma vez que o processo está regularmente processado. Trata-se de recurso ordinário, contra a decisão de primeira instância, que julgou procedente o AIM. Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminarmente nulidade do AIM por erro de identificação da matéria tributária, sob a alegação de que o fiscal autuante tinha convicção de que a empresa Minerva S.A., com participação da recorrente, era a real vendedora de mercadorias para contribuintes de outro estado, valendo-se os envolvidos da triangulação, abre e fecha aspas, para não pagar o ICMS nas operações interestaduais. Porém, teria elaborado o AIM com erro na matéria tributária, indicando que o motivo da autuação seria de falsidade do destinatário em função da cassação do inscrição estadual.
Entendo que razão não cabe à recorrente. Primeiramente, cabe ressaltar que a citada manifestação fiscal juntada às folhas 2.624 a 2.627 pela recorrente foi feita dentro do prazo legal e de acordo com os trâmites legais administrativos, onde foram levantados pelo auditor da Receita Fiscal Estadual fatos conclusivos, parte da recorrente, aliás, desculpem, conclusivos sobre a defesa apresentada pela recorrente, onde, inclusive, o mesmo cita que não houve, por parte da recorrente, qualquer apresentação de contestação sobre o mérito da infração, mas tão somente sobre o processo de constatação de nulidade da empresa Monte Real Reciclagem Animal Limitada, como também apresentou fatos relevantes sobre a fiscalização e ainda sobre os antecedentes fiscais da recorrente, conforme nos trechos abaixo que eu transcrevo. Em sua defesa, a autuada não contestou o mérito do lançamento, limitou-se apenas a criticar o PCN lavrado contra o falso destinatário Monte Real Reciclagem Animal Limitada, nada mais. Convém registrar, ao emitir as notas fiscais de remessa para o falso destinatário Monte Real, a autuada Sebo Sol concorreu, deu aso para que a Minerva S.A., sua parceira e real vendedora do sebo bovino, sonegasse o imposto devido pelas vendas efetuadas. Interessante registrar também os antecedentes fiscais da Sebo Sol, ou seja, já foi autuada várias vezes por emissão de notas fiscais, dela consignando falso destinatário. Então, eu cito os AINs, foi julgado procedente inscrito na dívida ativa, o AIN número tal, defesa em julgamento, liquidado, e o último, com o final 235, julgado procedente, foi impetrado o RO. Sendo assim, não há que se falar em erro na matéria tributária, onde afasto a alegação de nulidade. Ainda de forma preliminar, a recorrente alega nulidade da decisão recorrida por falta de enfrentamento de argumento essencial da defesa, por deixar de apreciar o argumento de que a remessa por conta e ordem de terceiro não é verdadeira remessa, onde a autuada da empresa Minerva S.A. pune a verdadeira remessa na espécie, não havendo outra a se considerar. Porém, entendo que, mais uma vez, não assiste razão à recorrente. Ao contrário do que alega a recorrente, o argumento essencial de sua defesa foi a alegação de ausência de sua responsabilidade por fatos de terceiros e a alegação de boa-fé, a qual não foi reconhecida pelo julgador de primeira instância. A R-decisão ora recorrida foi bastante clara, fundamentada e julgada dentro dos pedidos de alegações feitas pela contribuinte autuada em sua defesa. Afasto, portanto, a alegação da nulidade da decisão. Ainda de forma preliminar, a recorrente requer que a R-decisão seja reformada, reiterando alegações apresentadas em sua defesa de bis in idem e erro na eleição do sujeito passivo. Também entendo que não cabe razão à recorrente. Com relação à alegação de bis in idem, cabe ressaltar que o fato gerador do tributo é uma coisa e o fato gerador de penalidade é outro, onde um se distingue completamente do outro. Conforme levantado pelo próprio julgador de primeira instância da recorrente, não é exigido o ICMS, mas tão somente da empresa Minerva S.A., sendo o fato gerador da penalidade aplicada a infração por ela cometida, que é de emissão de documentos fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, nos termos do relato de folhas 1. A infração penalizada neste autos cometida pela recorrente não interfere em outra infração praticada por outros contribuintes, ainda que seja relativa à mesma operação. Também não há que se falar em erro na eleição do sujeito passivo, pelo mesmo motivo, pois a prática da infração de emissão de documentos fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino
foi cometida pela contribuinte recorrente. No mérito, a recorrente reitera a alegação de nulidade do AIM por incompletude do relatório fiscal da suposta inexigência do estabelecimento destinatário das mercadorias. Também entendo que não cabe razão à recorrente. Ao contrário do alegado pela recorrente, não há que se falar em nulidade, uma vez que o procedimento administrativo de constatação de nulidade PCN da empresa Monte Real Reciclagem Animal Limitada foi elaborado em rigoroso cumprimento ao determinado na legislação que rege a matéria, conforme documentos juntados às folhas 111 a 229, constando, através de provas robustas, a simulação de existência da empresa, a qual fora criada para absorver o ICMS gerado nas operações comerciais, nas quais ocorre a incidência do imposto, evadindo-se os reais contribuintes da cobrança do ICMS e transferindo créditos de ICMS para os destinatários das mercadorias por ela supostamente vendida ou transferida, demonstrando de fato a ocorrência da triangulação nessas operações, bem como observado pelo autor do feito em sua manifestação às folhas 2.625 a 2.626. Então, eu passo a leitura. A fiscalização afirma, sem medo de errar, que, na prática, os produtores de sebo bovino no estado de São Paulo praticam todos o mesmo, abre aspas, modus operandi, ou seja, vendem efetivamente sebo bovino para outros estados e, para não pagar o imposto devido pelas referidas vendas, fazem triangulação de notas fiscais, ou seja, emitem notas fiscais de venda para um falso destinatário paulista, normalmente, entre aspas, fantasma. E este, por sua vez, emite nota fiscal de vendas para os reais compradores estabelecidos em outros estados, principalmente Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ainda, a recorrente afirma que, quanto ao segundo motivo causador da declaração da nulidade da empresa Monte Real, a qual sendo quadro societário simulado, mais uma vez, tal motivo não é sustentado pelo fisco, pois as investigações foram superficiais e circunstanciais, causando assim nulidade do AIM. Mais uma vez, entendo que não cabe razão à recorrente, pois vejamos, de acordo com o PCN, o relatório foram efetuadas diligências a respeito do quadro societário, verificando as declarações de imposto de renda do sócio pessoa física para verificação da capacidade financeira, tendo entregado somente a referente ao exercício de 2021, sendo que a data da entrega de tal declaração ocorreu após a cientificação eletrônica da nota fiscal, conforme consta as folhas 165. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, não houve qualquer equívoco por parte do fisco na constatação da simulação da existência Monte Real Reciclagem Animal Limitada. Ainda no mérito, a recorrente reafirma a ausência de responsabilidade do contribuinte por fatos de terceiros e sua boa-fé. De acordo com a recorrente, todas as remessas não existentes, são existentes e foram feitas por conta e ordem de terceiros, não se responsabilizando pelo transporte das mercadorias, não negociando com clientes e não recebendo da Monte Real qualquer pagamento, tratando-se, portanto, de operações existentes e sob boa-fé, de acordo com a súmula 509 do STJ. Eu entendo que aqui, no presente caso, não é cabível a súmula 509. Portanto, entendo novamente que não cabe a razão à recorrente. Quanto à questão da cassação da inscrição estadual da empresa Monte Real, conforme já acima devidamente debatido, não restam dúvidas quanto ao processo regular restaurado pelo fisco e as provas robustas
constantes no procedimento administrativo de constatação de nulidade, PCN, da simulação de existência da empresa, a qual fora criada para absorver o ICMS gerado nas operações comerciais nas quais ocorre a incidência do imposto, evadindo-se os reais contribuintes da cobrança do ICMS e transferindo créditos de ICMS para os destinatários das mercadorias, por ela supostamente vendida ou transferida, demonstrando de fato a ocorrência da triangulação nessas operações. Portanto, se o destinatário Monte Real simulou sua existência para absorver o ICMS gerado nas operações comerciais, nas quais ocorre a incidência do imposto, evadindo-se os reais contribuintes da cobrança do ICMS, se conclui que houve infringência à legislação tributária por parte da recorrente ao emitir documentos fiscais, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, restando comprovada a infração relatada no auto de infração, nos termos do artigo 127, inciso 2 do ICMS, que abaixo, então, eu transcrevo. Por mais que, então já voltando ao meu voto, por mais que tente transparecer a recorrente que tal fato era de seu total desconhecimento, assim como trazido pela representação fiscal, a mesma possui alguns outros AINs em andamento com infração idêntica, com o mesmo modus operandi. E aí, então, eu cito os AINs, né, já conforme aqui o recurso voluntário. Com relação à boa-fé, além de não ter cumprido todos os requisitos exigidos para o reconhecimento da boa-fé, conforme a súmula 509 do STJ, uma vez não ter trazido aos autos qualquer documento que comprovasse que verificou a situação cadastral da empresa à época das operações, entendo que a referida súmula não se aplica ao presente caso, uma vez que a infração era discutida é de, abro aspas, emissão de notas fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, fecho aspas, onde tal entendimento se sedimenta no fato da não possibilidade de ampliação do sentido da referida súmula para albergar outras infrações tributárias que não discutem o direito a créditos do referido imposto. Em harmonioso entendimento, menciono o voto proferido pela ilustre juíza relatora, doutora Luciana Cristina da Silva Vendramini, na primeira Câmara Julgadora deste Tribunal, que, ao proferir o seu voto no AI 4.146.291, tendo a recorrente como autuada em infração idêntica, assim entendeu. O item 75 do julgamento da doutora diz assim, olha, primeiramente, tenho que não há como se conformar o caso relatado no presente AIN ao conteúdo da súmula 509. Haja vista a matéria em debate, não se subsumir a hipótese no cujo entendimento foi consolidado pelo Tribunal de Justiça. De fato, por ter sido engendrado a partir da arguição do alcance do princípio da não cumulatividade em controvérsia jurisprudencial específica, a possibilidade de utilização dos créditos de ICMS advindos da escrituração dos documentos fiscais considerados inidôneos pelo fisco, não há como ampliar o sentido da súmula 509 do SPJ para albergar outras infrações tributárias que não discutem o direito de crédito do referido imposto. Aliás, a bem da verdade, não se pode olvidar que os autos versam sobre documentos fiscais considerados inábeis, por conterem declaração falsa emitidos pelo próprio autuado e desclassificados nos termos do artigo 184, inciso 3 do Regulamento do ICMS 2000, e não sobre documentos declarados inidôneos, em face de terem sido emitidos por contribuinte em situação irregular perante o fisco, conforme artigo 184, inciso 1 do RIC. Aí, continuando o meu voto. Com relação à alegação da recorrente,
de que a aplicação da multa deve respeitar os princípios constitucionais, entendo e lembro que, se inconstitucional ou confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei, não a tese, não a esse tribunal tal análise, na forma da Lei 13.457. Diante do exposto de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto pela contribuinte Sebusol Indústria de Subprodutos de Bovinos Limitada, mantendo a decisão recorrida. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Obrigado, doutora Marechal. E fico à disposição. Desculpa, obrigado. Bom dia, doutor Rui. Deu para acompanhar? Chegou um pouquinho atrasado, que deu um probleminha técnico aí. Bom dia, presidente. Desculpa pelo Bom dia. atraso. Sim, deu para acompanhar. Já tinha lido o auto anteriormente, né? Então estou bem inteirado da situação. E obrigado pela oportunidade aí de participar. E mais uma vez peço desculpa pelo atraso. Não, tranquilo. Doutor Henrique, tem alguma dúvida em relação ao prazo? Não, nenhuma dúvida, senhor presidente. Já também tinha acessado os autos e gostaria de parabenizar a doutora Maria Selma pelo excelente voto lançado. Obrigado. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da EM 5023464, contribuinte Sebusol Indústria de Subprodutos de Bovinos Limitada. Decisão unânime nos termos do voto da relatora, recurso ordinário conhecido e não provito. Tá? Dando continuidade ao julgamento, peço que todos acessem o primeiro AIM da pauta, AIM 4078950, Nestlé Waters Brasil, Bebidas e Alimentos Limitada, do Dr. Henrique, é um recurso misto. O Dr. Henrique, ele é o relator. Passo a palavra ao Dr. Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Novamente, bom dia a todos. Só para confirmar, senhor presidente, realmente não tem nada de sustentação oral. Só um minutinho. Doutora Maria Selma levantou a mão, pois não? Presidente, eu tenho que declarar impedida para julgar o processo? Deixa eu ver esse processo aqui. Porque o da Nestlé, eu votei nele na Câmara Superior, salvo engano. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, correto, doutora Maria Selma. Agora, acho que já está habilitado para se declarar impedida. Tá. Pode se declarar impedida. Ok. Ok. Só não me permite gravar. Acho que o doutor não registrou o voto, né? Eu posso registrar o isso. voto? Pode registrar o voto, doutor. Ok. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor Henrique. Doutor Henrique, se quiser ser breve na leitura, é um retorno para julgar o 527A, né? Fica à vontade, tá? Exato. Vou fazer uma leitura resumida aqui do caso, mas vamos lá. O caso está voltando para julgamento em razão da determinação da Câmara Superior, que julgou recurso especial de folhas 1679 e 696,
no sentido de ausência, nulidade da decisão exarada pela Quarta Câmara por ausência de fundamentação para aplicação do artigo 527-A. No caso em questão, restam apenas para discussão parte dos itens 1 e 2 do auto de infração. Esses itens 1 e 2, eles se referem a deixar de escriturar, primeiro, notas fiscais eletrônicas relativas a entradas de mercadorias, e o segundo, conhecimentos de transportes eletrônicos relativos a serviços tomados, né, serviços de transporte tomados pela autuada. Naquela ocasião, então, a Quarta Câmara decidiu que a multa deveria sofrer redução de 50%, prevista no parágrafo 2º do artigo 85, e também decidiu por aplicar o 527-A, como dito, sem a devida fundamentação, conforme definido pela Câmara Superior. Naquela ocasião, a redução foi para 20% do valor mantido em primeira instância. No corpo da decisão, falava-se em 10%, mas no dispositivo da decisão constou 20%. Muito bem. Eu reproduzo aqui os trechos das decisões, mas basicamente esse é o relato do necessário. No meu voto, eu passo em revista aqui o conteúdo dos artigos 92 da Lei 6374 e do 527-A do Regulamento CMS. Eu cito aqui o texto dos dois dispositivos legais, menciono que, no caso, os artigos prescrevem um agir discricionário por parte do julgador administrativo, que uma vez presentes os requisitos constantes desses dispositivos, o órgão de julgamento poderá relevar ou reduzir as penalidades aplicadas. Menciono que essa discricionariedade, por estar em um contexto de Estado democrático de direito, exige fundamentação, uma fundamentação vinculada aos valores e princípios constitucionalmente protegidos e, especialmente, a ideia de interesse público. E aí menciono que são dois os requisitos expressos para que o julgador administrativo possa cogitar relevar ou não, reduzir ou não uma penalidade. E aí eu estou no item 21 da decisão. O primeiro é que a infração não tenha sido praticada com dolo, fraude ou simulação. E o segundo é que a infração não tenha implicado falta de pagamento do ICMS. Então, se a autoridade fiscal responsável pela lavratura do AIM não mencionar a presença de agir doloso, fraudulento ou simulado, ou então não comprovar isso, ou então afirmar justamente que não existe dolo, fraude ou simulação, então o julgador administrativo pode considerar preenchido o primeiro requisito. Quanto ao segundo requisito, esses artigos estão voltados, então, àquelas chamadas multas isoladas, entre aspas, decorrentes do descumprimento de deveres instrumentais que não se relacionem com falta de recolhimento do principal. E considero que há um terceiro requisito, esse não expressamente previsto nos dispositivos legais, mas reconhecido como positivado pelo conjunto de decisões do Tribunal de Impostos e Taxas, que é a necessidade de que a relevação ou a redução de penalidades venha expressamente requerida pelo autuado. E aí eu cito dois precedentes, né, um da Câmara Superior e outro da nossa 7ª Câmara, no sentido de que precisa haver um pleito específico anterior para a redução ou relevação das multas com fundamento no 527-A. Então, eu digo que, lá no item 28 da decisão do voto, que A, não sendo o caso de dolo, fraude ou simulação, B, não tendo a infração implicado falta de pagamento do imposto, e C, havendo pedido expresso do autuado para relevação ou redução das multas, caberá ao julgador administrativo cogitar se releva ou não, se reduz ou não as penalidades. Então, não é uma obrigação de relevação ou de redução, caso estejam previstos, ou caso estejam preenchidos os requisitos, né? Ele precisa decidir se vai relevar ou se vai reduzir ou não. Decidindo ser o caso de relevação ou de redução, aí precisa olhar para os demais dispositivos ali, os parágrafos, né, que acompanham esses caput desses dispositivos. O parágrafo 3º, então, fala que é preciso levar em consideração o porte econômico do autuado e os seus antecedentes fiscais.
e do modo como eu interpreto no momento da, entre aspas, dosimetria da redução. Muito bem. Então, eu faço essa análise para definir quais são ali uma leitura viável dos dispositivos ali do artigo 92 do 527 e faço a análise do caso concreto. Então, já vou ali para o item 38 da decisão. Dolo, fraude ou simulação. Considera o seguinte: as condutas praticadas e penalizadas com os itens 1 e 2 do AIN sob análise não foram praticadas com dolo, fraude ou simulação. Prova disso é a afirmação da autoridade fiscal responsável pela lavratura do auto de infração em seu relatório circunstanciado de folhas tais, no sentido de que, aí eu abro aspas, pesa em favor do contribuinte o fato que, em razão das características das irregularidades apuradas, do porte da empresa e de seu comportamento pretérito, os fatos apurados não se configuram como atitudes contumazes do contribuinte, fecho aspas. Sobre infração que implique falta de pagamento do imposto. Aí tem 40 da decisão. Tendo em vista que ficou definido pela decisão de folhas tais da Quarta Câmara Julgadora, que seria o caso de aplicação do parágrafo 2º do 85, da 6374, determina a redução de 50% na aplicação da multa prevista na linha A do inciso 5 do mesmo artigo 85, quando as infrações se referirem a operações ou prestações amparadas por não incidência ou isenção, e que essa parte da decisão não foi objeto de recurso por parte da Fazenda, resta definitivamente configurado que os itens 1 e 2 se referem a infrações que não implicaram falta de pagamento do ICMS. Requerimento, ali consta do recurso ordinário, folhas 1584 e 1588, o expresso requerimento para aplicação do 527-A. Então, considero que estão presentes os requisitos para permitir que se decida se releva ou se reduz ou se mantém as penalidades aplicadas. O caso concreto envolve a empresa Nestlé Waters Brasil, que notoriamente faz parte de grupo econômico multinacional, figurando-se, portanto, como uma empresa de grande porte. Quanto aos antecedentes fiscais da autuada, verifica-se a existência de pelo menos outros 4 autos de infração, sendo que um deles, eu cito o número de cada auto aqui, sendo que um deles está liquidado e os demais se referem a acreditamento indevido, infração distinta daquelas constantes dos itens 1 e 2 do AIN. Levando-se em conta o parágrafo 3º do artigo 92 e o parágrafo 3º do artigo 527-A, 92 da 6374, né, e o 527-A do regulamento, que determinam seja levados em consideração o porte econômico e os antecedentes fiscais do autuado, bem como o fato de que as penalidades aplicadas já foram reduzidas em 50% em função da aplicação do parágrafo 2º do 85 da 6374, reduzo em mais 5% apenas o montante final das multas dos itens 1 e 2 do AIN, como medida que bem atende ao interesse público. Diante de todo o exposto, conheço dos recursos de ofício ordinário, negando provimento ao primeiro, dando parcial provimento ao segundo, nos termos da decisão de folhas tais, mantendo-se o seu teor, modificando-se apenas o montante da redução aplicada sobre as multas dos itens 1 e 2 do auto de infração, ou seja, redução de 5% sobre o valor restante das penalidades. E é assim como eu decido, senhor presidente. Bem, senhor doutor Henrique, deixa eu só fazer uma parte aqui. Isso aqui não era bom a gente já consignar também que fica mantida a limitação da Selic, apesar que a superior já falou, mas eu não sei se a UFC vai fazer isso daí. Posso colocar ali. Pode pedir. Enquanto isso, só para falar que fica mantida também a limitação da taxa Selic já dada pela Quarta Câmara Julgadora, né? Habilitar edição de voto do relator. Está aqui, ó. Isso. Habilitar. Enquanto o doutor Henrique faz a alteração, eu abro o processo para discussão. O que acontece? O item ele está retornando só para o 527-A, falar sobre a possibilidade de redução, tá? Devido à fundamentação, o doutor Henrique ele está dando 5% de redução. As multas dos itens 1 e 2, alguém tem alguma... Gostaria de se manifestar ou concorda com a decisão?
Só aguardar o registro, não havendo inscritos, a hora que o voto ser registrado, eu já abro para votação. Já realizei o registro, senhor presidente. Já constava da emenda, então eu só incluí no finalzinho ali a Tá previsão de jóia. que mantive também a decisão para adequação dos juros da Selic. Dos juros. Tá jóia. Não havendo inscritos, eu encerro o debate. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 4078950, Nestlé Waters Brasil Bebidas e Alimentos Limitada, recurso de ofício não provido, mantida a decisão anterior, e recurso ordinário conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, decisão unânime. Vou passar um julgamento do processo meu, AIM 5024574, Allianz, Comércio de Óleos e Gordura Limitada. Processo, o voto já estava disponível, é uma acusação só de crédito indevido, decorrente de escrituração de notas fiscais inidôneas, tá? Vou ultrapassar a leitura do relatório e avançar diretamente ao voto, a partir do item 6, tá? Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente a acusação de crédito indevido decorrente da escrituração de notas fiscais que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. O relato infracional informa que os documentos fiscais foram supostamente emitidos por Monte Real Reciclagem Animal Limitada, cuja inscrição estadual foi declarada nula por motivo de simulação de quadro societário e existência de estabelecimento, sendo declarados inidôneos os documentos fiscais emitidos a partir de 13 de 2 de 2020. Os documentos que instruem a OIM demonstram de forma cabal que a Monte Real simulou a existência de estabelecimento, pois não tinha capacidade física e operacional para realizar o volume de operações declaradas, que envolve vultosos valores, como apontado na R decisão recorrida. Transcrevo parte da decisão recorrida, e que fala que a Monte Real foi constituída com capital de R$100 mil e adquiriu só no primeiro mês de operação R$4.605.763 em mercadorias de remitentes paulistas, né? Então, assim, a decisão de primeira instância explora bem isso daí para demonstrar que a Monte Real ela não tinha capacidade, né? E ela emite notas fiscais na cifra vultosa também de 1 bilhão, transmitido créditos espúrios de 180 milhões, né? Continuo no meu voto. No item 9, digo: o recurso ordinário requer a reforma da decisão recorrida com fundamento da tese da boa-fé. As informações trazidas na decisão recorrida acima reproduzidas demonstram claramente que a remetente das mercadorias simulou a existência de estabelecimento e quadro societário, ou seja, as mercadorias não têm origem em operações de aquisições regulares, vez que as mesmas não saíram do local que consta nas notas fiscais. Portanto, dada a irregularidade da operação, a autuada não poderia aproveitar o crédito destacado das notas fiscais. A acusação tem origem na escrituração de 25 notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo de folha 10. O demonstrativo informa que uma nota fiscal foi emitida em 22 de 6 de 2020 e as demais no período de 4 de 3 de 2021 a 31 de 5 de 2022. O valor das operações alcançou um montante de R$ 2.432.872,90. E o valor do ICMS destacado dos documentos fiscais alcança um montante de R$ 437.917,12. Com relação à boa-fé, verifique que a autuada foi notificada e apresentou consultas ao Sintegra e comprovantes de pagamento de todas as operações. Com relação ao transporte, foi informado que o mesmo era de responsabilidade da remetente das mercadorias. Verifico ainda que as notas fiscais contêm dados dos veículos, sendo que para algumas operações foram apresentados conhecimentos de transporte eletrônicos. Os CTS foram emitidos
emitidas pela Monte Real. Embora as operações alcancem vultosos valores, ainda existem pedidos, cotações ou contratos. Foi informado que as tratativas comerciais se realizavam por meio eletrônico, com o senhor Márcio Adriano Lopes de Moraes. As tratativas comerciais demonstram a fragilidade da comprovação da boa-fé. Isto porque o PCN informa que no CADESP consta que o quadro societário da Monte Real possui dois participantes, o senhor Márcio Adriano Lopes de Moraes e Naturelli, representação comercial limitada ME, cada um com participação de 50% do capital social. O PCN, em relação à Naturelli, representação comercial limitada ME, informa que, abre aspas, apresentou todos os valores zerados nas declarações referentes aos exercícios 2018 a 2020, tratando-se, por conseguinte, de estabelecimento sem traço de atividade. Destacamos que o senhor Márcio Adriano Lopes de Moraes figura também como sócio administrador do estabelecimento Naturelli, representação comercial, e que a divergência entre os endereços desses sócios cadastrados no CADESP. Ainda, em relação ao senhor Adriano, verifique que os documentos resultados demonstram que não foram apresentados documentos que suportam a existência da capacidade financeira frente aos valores movimentados pela Monte Real, tendo em vista que o valor exorbitante de valor agregado declarado em GIA, apontado pelo PCN. Vejamos. Diz o PCN, analisando o comportamento fiscal da empresa desde sua constituição, 13/2/2020 a 14/7/2021, verifica-se que o contribuinte totalizou, conforme informações declaradas no GIA, no período de fevereiro de 2020 a abril de 2021, R$ 49.842.038,50 de ICMS lançado a débito e R$ 49.833.353,83 lançados a crédito em sua conta fiscal, do total do imposto a recolher de 49, ele faz a conta, né, um menos o outro, deu R$ 8.684,67. O contribuinte quitou apenas R$ 3.567,53. Observe-se que o contribuinte apresentou um índice de valor adicionado de 77,68%. Aí ele faz a comparação do total de vendas com o total de compras. Assim, considerando o conjunto probatório, concluo que não há elementos suficientes para comprovar que a autuada é adquirida de boa-fé, visto que não há prova robusta em relação às tratativas comerciais e as provas produzidas pelo fisco demonstram de forma cabal que a suposta remetente simulou a existência de estabelecimento em quadro societário. Sendo assim, mantém integralmente a acusação. No mais, afasta os argumentos relativos ao recálculo da multa, pois a multa aplicada tem origem em norma vigente e válida. Assim, não cabe a este órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 3457 de 2009. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. O voto já está registrado. Alguém tem alguma dúvida? Eu fico à disposição para esclarecimento e, assim, eu nem tinha verificado, né, que esse voto também trata da Monte Real, né, que é do primeiro julgamento aqui da Sebusol. Alguém gostaria de se manifestar? Posso encerrar os debates? Encerrar os debates. Tá, joia. Obrigado. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da IM 5024574, Allianz Comércio de Óleos e Gorduras Limitado, recurso ordinário conhecido e não provido, decisão unânime. Passar um voto da doutora Maria Anselmo, lá, o último da pauta, 5024831, MK Sabe Comércio e Indústria Limitada.
Tendo em vista a inexistência de sustentação oral, doutora Maria Anselmo, passo a palavra diretamente à senhora. Obrigado. Obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Vou passar, então, tem sustentação oral, presidente? Não, né? Tá. Então, trata-se de uma única infração, que é deixar de pagar o ICMS devido no período de janeiro a setembro de 2019, conforme indicado no demonstrativo anexo 1, relação de notas fiscais emitidas por MK Sabe Comércio para Nova Química Limitada. As notas fiscais foram emitidas para a empresa Nova Química Limitada, CNPJ número tal, supostamente instalada na cidade de Cariacica, Espírito Santo, a votar número tal. A alíquota do ICMS utilizada nessas saídas foi de 7%, que é a alíquota interestadual aplicada nas vendas para fora do Estado do Espírito Santo. Entretanto, devido à falta de comprovação da destinação para a empresa, o imposto devido foi calculado utilizando-se a alíquota de ICMS de 18%, que é utilizada nas operações internas de São Paulo. Os cálculos para apuração do valor devido constam do anexo 1. Os trabalhos fiscais foram realizados em decorrência de relatório recebido da Secretaria da Receita Federal, o qual foi anexado ao presente AIM, que identificou que o contribuinte Nova Química não teve existência de fato, e no qual constam, dentre outras, as seguintes informações. Identificou-se um suposto esquema fraudulento de sonegação do tributo do ICMS. A auditoria fiscal reuniu indícios que apontam 11 empresas operacionais existentes, de fato e de direito, como beneficiários do suposto esquema, sendo que 9 delas estão localizadas no estado de São Paulo, conforme folhas 2 do AIM. Fornecedoras da Nova Química Limitada são beneficiadas pelo suposto esquema ao fugirem da alíquota do ICMS praticado nas vendas realizadas para fora do estado. A verificação fiscal constatou que a empresa Nova Química é noteira, ou seja, não tem existência de fato e se beneficia de um esquema para sonegação, conforme folhas 4 do AIM. A autuada do presente AIM é relacionada no referido relatório de folha 6 como operacional beneficiada e as folhas de 9 a 10 como empresa participante do suposto esquema fraudulento relativo ao ICMS. Em decorrência dos trabalhos fiscais, a autuada foi notificada a comprovar a realização das operações com a empresa Nova Química e respondeu notificação apresentando comprovantes de pagamento, alguns extratos, boletos e documentos internos, os quais foram anexados uma amostra no presente AIM. Conhecimento de transporte anexados em sua totalidade no presente AIM. Ordem de carregamento, que é uma suposta solicitação do cliente, no caso de Nova Química, solicitando a entrega do material a uma determinada transportadora. Dentre outros documentos, foram anexados uma amostra do presente AIM. Checklist de carga e descarga, que apresentam a conferência na saída de produtos realizados por funcionários da autuada e que foram anexados em sua totalidade no presente AIM. Embora o contribuinte tenha apresentado documentos para comprovar a legitimação das operações de vendas realizadas por Nova Química, não houve a comprovação efetiva das operações, uma vez que, conforme referido no relatório da Receita Federal do Brasil, a empresa Nova Química não teve existência de fato, sendo apenas uma empresa noteira. A infração é comprovada pelo relatório da Receita Federal, livros de saída de mercadorias e de apuração do ICMS, dias e os dados das notas fiscais eletrônicas relacionados no anexo 1. Então, está em vigência. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou tempestiva defesa, houve manifestação da representação fiscal e o julgador de primeira instância proferiu a decisão julgando procedente o AIM inaugural e mantida
a exigência do crédito e do imposto. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Houve admissibilidade em razão do seu processamento legal. Tem advogado, presidente, por sustentação oral? Não? Tá. Então, em razão da ausência de sustentação oral, embora tenha requerido, eu passo ao voto. Já vou passar aqui no terceiro parágrafo. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação de boa-fé, uma vez que as operações mercantis de venda e comprovação efetivamente ocorreram com o pagamento do preço ajustado. As mercadorias regularmente recebidas pela empresa Nova Química, sendo as notas fiscais regularmente emitidas e registradas nos livros fiscais de saída de mercadorias. Ainda a recorrente alega que, ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, a despeito de a contratação dos serviços de transporte das mercadorias ter sido feita pela contratante ou adquirente da mercadoria numa operação sob cláusula FOB, a operação mercantil realizada entre a recorrente e a empresa Nova Química efetivamente ocorreu, uma vez que todas as notas fiscais de venda foram efetivamente registradas no livro de saída das mercadorias, tendo ocorrido o efetivo pagamento do preço pactuado e que a administração fazendária não lhe impõe somente o dever de fiscalizar, mas também o dever de prever o futuro. A alegação da suposta boa-fé, que a recorrente alega, foi pacificada com a súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, que lavrou o seguinte entendimento, abro aspas, é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos do ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Então, primeiramente, entendo que, assim como decidido pelo julgador de primeira instância, além da recorrente não ter cumprido todos os requisitos exigidos para o reconhecimento da boa-fé, conforme a súmula 509, uma vez inexistir qualquer documento comprobatório sobre as tratativas comerciais ocorridas entre a recorrente e Nova Química, nenhum e-mail trocado entre as mesmas, o que, ao meu entendimento, evidencia as características do esquema de simulação de operações. E ainda os documentos juntados de folhas 1655 a 1732, titulados como comprovante de pagamento, tratam-se tão somente de prints efetuados no programa Adobe, os quais não podem ser classificados como extratos e sequer como comprovante de pagamento. Ainda entendo que a referida súmula 509 do STJ não se aplica ao presente caso, uma vez que a infração discutida não discute direito ao aproveitamento do crédito do ICMS, mas sim, abro aspas, deixar de pagar o ICMS devido por emissão de notas fiscais cujo destinatário não existia de fato, fecho aspas. Onde tal entendimento se sedimenta no fato da não possibilidade da ampliação do sentido da referida súmula para albergar outras infrações tributadas que não discutem o direito a créditos do referido imposto. Em harmonioso entendimento mencionado o voto proferido pelo ilustre juíza relatora, doutora Luciana Cristina da Silva Vendramini, na primeira Câmara Julgadora deste tribunal, que, ao proferir seu voto de número 4146-291-9, tendo a recorrente como autuada em infração idêntica, assim entendeu. E então, eu transcrevo o que ela disse. Aí, diante de todo o exposto, de tudo os altos pontos, conheço o recurso ordinário interposto por M. Kassab, Comércio e Indústria, e lhe nego o provimento. Como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Obrigada. Obrigado, doutora Maria Céu. Eu já tinha acessado o processo e o voto. Não vejo reparo.
eu abro para discussão. O mesmo, senhor presidente. Não vejo reparos no voto da doutora Maria Anselma. Obrigado. Obrigada. Doutor Rui, gostaria de se manifestar? Podemos passar ao julgamento. Não, presidente, nada a acrescentar. Obrigado. Encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento de M. Kassab Comércio da Indústria Limitada, a IM 5024-831, recurso ordinário conhecido e não provido, decisão unânime nos termos do voto da juíza relatora. Passar ao julgamento do AIM 426.523, União PL Indústria e Comércio de Confecções Limitada, processo doutor Henrique, é o relator. É um recurso misto, fica à vontade, doutor Henrique, não tem advogado para fazer sustentação oral, pode passar a leitura diretamente no voto. Obrigado, senhor presidente. Só consultando aqui a doutora Maria Anselma, se esse também vai ser um caso de se declarar impedido ou não, porque aí eu já registro o voto. Porque a senhora estava, no primeiro julgamento, constou como presidente da Câmara Ordinária, não sei se é o caso, talvez não seja, mas só para consultar, tá? Não tem impedimento nenhum, não, viu, doutor Henrique? Tá Só se ótimo, fosse então. na superior, tá joia? Tá joia. Tá ótimo. Então eu vou fazer a leitura e registro em seguida, pode ser? Tudo bem. Bom, vamos lá. Trata-se de recurso ordinário e de recurso de ofício contra a decisão de folhas 3.210, 3.233, que julgou a AIM lavrado contra a União PL pela parcial procedência da impugnação do contribuinte. Então, as acusações aqui são duas: falta de escrituração de notas fiscais de entrada referentes a operações tributáveis a título de retorno de mercadorias remetidas para industrialização e remessa de mercadoria ou bem para demonstração, sendo que já se encontravam escrituradas as respectivas operações do período, e falta de pagamento do ICMS apurado através de levantamento fiscal, decorrente da presunção de omissão de operações tributadas pela falta de escrituração dos documentos mencionados no item 1. Eu menciono ali o relato das infrações, os relatos das infrações. A recorrente traz em seu recurso ordinário os seguintes argumentos: que o AIM seria nulo por ausência de certeza e liquidez, que no demonstrativo apresentado teria informações faltantes quanto ao número das notas fiscais, com caracteres, jogo da velha, sabe aquele jogo da velha? Não sei qual é o nome técnico disso, mas no lugar do número das notas fiscais. Também não foi juntada nenhuma nota fiscal pelo autor do feito. Não houve oportunidade de esclarecimentos previamente à lavratura da infração, do auto de infração, resultando em crédito tributário constituído por presunção. Alega a recorrente que escriturou as notas fiscais de retorno de industrialização, e que essas têm o ICMS suspenso nos termos do 402, que os retornos ocorreram dentro do prazo legalmente estipulado, 409 do regulamento. Descreve 4 grupos de notas para fazer os seus argumentos e diz que não houve falta de escrituração, mas a escrituração extemporânea, sendo aplicada a penalidade do artigo 85, 5, a linha G ou H, e não aquela imposta no auto de infração, que as notas fiscais emitidas pela metalurgia Bauer Schmidt estão vinculadas a um projeto de estruturas metálicas e que se referem a outras notas de compras de ativo, que deveria ser aplicada à disposição da portaria Caixa 35 de 17 para redução da base de cálculo
em que resultasse carga tributária de 12%, que a multa do item 2 está calculada de maneira equivocada, significando aí mais de 80% do valor da operação, que no cálculo estão incluídos os juros moratórios na base da multa e correção monetária, que as multas têm caráter confiscatório, são irrazoáveis, desproporcionais, que não seria possível lavrar o auto de infração por mero descumprimento de obrigações acessórias e que a multa deveria ser relevada ou reduzida nos termos do 527-A. Consta aí o parecer em contra-razões ao recurso ordinário rechaçando os argumentos do contribuinte. A douta representação fiscal apresentou parecer em razões de recurso de ofício, alegando a necessidade de reforma da decisão de primeira instância para o reestabelecimento da integralidade da autuação, voltando-se a considerar as supostas operações de locação, cuja retirada foi determinada pela decisão recorrida. O contribuinte contra-razoou, rechaçando os argumentos da representação fiscal. O caso foi levado a julgamento pela colenda da 12ª Câmara Julgadora deste Tribunal, tendo sido determinada a conversão do julgamento em diligência para manifestação por parte da douta representação fiscal acerca de eventual aplicabilidade da absorção entre os dois itens do auto de infração. Cumprida a diligência, esses autos retornam para julgamento por esta 7ª Câmara. Muito bem, ao contrário do que alega o recorrente, não há nulidade a ser reconhecida no trabalho fiscal. Eventual ausência de juntada de nota fiscal de retorno não atrai qualquer hipótese de cerceamento de defesa ou prejuízo à ampla defesa, já que a acusação se refere à falta de escrituração do documento fiscal e à ausência de pagamento do tributo como decorrência dessa infração, estando nos autos todas as provas necessárias à demonstração da acusação, de modo a permitir ao contribuinte lançar mão a contento do seu direito de defesa. O AI cumpre adequadamente o 142 e o Código Tributário Nacional, bem como o artigo 34 da 13457. Além disso, o fato de constar do demonstrativo de folhas 10 a 12, colunas com os caracteres Jogo da Velha no lugar dos números das notas fiscais, denota apenas falta de cuidado da autoridade fiscal na juntada do documento, que apesar de não facilitar a compreensão do conteúdo, não impede que o contribuinte identifique de quais notas fiscais se está a tratar, uma vez que cada linha contém a respectiva chave de acesso, bem como outras informações, como valores e datas, por exemplo, que permitem suficientemente a compreensão da acusação. Também não tem afronta à legislação de regência, em especial a Lei Complementar 939 de 2003, em razão de alegada ausência de oportunidade de esclarecimentos prévios à lavratura do AIM. Isso porque, iniciado o procedimento fiscal, a autoridade pode requerer esclarecimentos ao contribuinte caso possua dúvidas a serem sanadas. Não sendo esse o caso, deverá lavrar o AIM nos moldes de sua atividade plenamente vinculada, cabendo ao contribuinte defender-se das acusações. Então, não existe, na minha visão, qualquer ausência de liquidez e certeza no trabalho fiscal. Em relação às questões relacionadas ao mérito, a decisão de primeira instância merece ser mantida em seus termos. Primeiramente, é importante deixar consignado que não se trata aqui de discutir o prazo do retorno de mercadorias, mas sim o fato de que as notas fiscais informadas pela autoridade fiscal não foram escrituradas no momento exigido pela legislação. Estou no item 18 aqui da decisão. Essa é a razão de aplicação do artigo 85, inciso 5º, a linha A, da Lei 6374 de 89, que prevê penalidade pela falta de escrituração de documento relativo à entrada de mercadoria no estabelecimento, ou à aquisição de sua propriedade, ou ainda o recebimento de serviço, quando já escrituradas as operações ou prestações do período a que se refiram. Então, quando já escrituradas as operações ou prestações do período a que se refiram. Multa equivalente a 10% do valor da operação ou da prestação. De fato, a autoridade fiscal conseguiu comprovar que a recorrente não escriturou as notas fiscais no momento adequado. O argumento da autuada, no sentido de que escriturou extemporaneamente, serve apenas para reforçar o acerto do trabalho fiscal, já que deixa claro que realmente, se realizada a escrituração das notas fiscais selecionadas, essa se deu somente após já escrituradas as respectivas operações do período, como consta expressamente do relato fiscal. Some-se a isso a irrelevância de eventual escrituração extemporânea ter se dado em alguns casos argumentados pela autuada antes do encerramento da fiscalização ou antes do início do trabalho. No período analisado pela fiscalização, a infração restou devidamente caracterizada, que era 2016 e 2017 o período. E nos termos do 509-A, do inciso 5º do regulamento CMS, a existência de entrada de mercadorias não registradas faz incidir a presunção de omissão quanto à ocorrência de operações tributadas, justificando assim a consideração de que sobre todas as operações não escrituradas encontradas pela fiscalização deveria incidir o ICMS.
Nenhuma irregularidade, portanto, no trabalho fiscal que foi realizado utilizando-se de presunções legalmente prescritas, cabendo ao contribuinte apresentar provas contundentes em sentido contrário. Com exceção das notas fiscais de locação, não foi o que fez o recorrente no presente caso. As provas apresentadas em relação às notas fiscais separadas em grupos não são suficientes para infirmar a presunção de ocorrência de operações tributadas. Em relação ao grupo 1 de notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, a divergência de informações quanto à data de escrituração, por exemplo, a nota fiscal 3416, discrepância entre as notas fiscais apresentadas como suposta comprovação de escrituração regular, a exemplo da nota 270 e 271, das notas 270 e 271, as notificações enviadas a fornecedores, respectivas respostas, demonstram equívocos praticados pelo contribuinte que reconhece, entre aspas, erros de sistema, não trazem informações precisas que sejam aptas a afastar a presunção da ocorrência de operações tributadas. Quanto ao grupo 2 de notas fiscais apresentadas pela autuada, não há demonstração do cumprimento do artigo 453 do Regulamento CMS, que trata de procedimentos exigidos quando de retornos de mercadorias. A discrepância de quantidades e valores nos documentos fiscais apresentados como supostas provas do acerto do contribuinte, folhas 1643 a 1894. Os documentos que demonstrariam substituição de notas fiscais também contêm informações divergentes, a exemplo das notas fiscais 835 e 1015, folhas 1673 e 1691. Sobre as notas fiscais que a autuada alega desconhecer, 3515, 3616, 3617, 3676, 1690, 4122, apresentando declarações de fornecedores que atestariam o equívoco das emissões, a decisão de primeira instância é certa ao fazer as seguintes considerações. E aí eu menciono um trecho aqui da decisão de primeira instância, dizendo que nas declarações dos fornecedores constam as mesmas datas, como sendo dias 12 ou 13 de setembro de 2019. Outro fato que causa estranheza é o fato das empresas estabelecidas em outra unidade da federação serem de Santa Catarina e as declarações estarem assinadas como São Paulo. Ademais, em nenhuma declaração, algum fornecedor mencionou acerca de cancelamento da nota fiscal emitida erroneamente, nem tampouco o contribuinte questionou acerca. Dessa forma, as referidas declarações não dão segurança de sua autenticidade para aceitar os argumentos da defesa que não houve seus recebimentos. Fecho aspas. Voto aqui no item 28. Quanto ao grupo 3 de notas fiscais apresentadas pela recorrente, folhas 1954, os documentos fiscais de folha 1955 a 1961 não apresentam informações consistentes quanto às remessas e os retornos das mercadorias, havendo notas sem informações complementares necessárias, divergência entre os produtos constantes das notas e os valores, não permitindo, assim, atribuir a força probante pretendida pelo contribuinte. Quanto ao grupo 4 de notas fiscais apresentadas pela autuada, como bem considerado pela decisão de primeira instância, alguns documentos fiscais se referem a entradas não tributadas, entradas a título de remessa para locação ou remessa para demonstração. Trata-se de 6 notas fiscais constantes da listagem do grupo 4, às quais se somam 2 notas fiscais constantes da listagem do grupo 1, pois também se referem a operações de locação. São elas notas fiscais 30319, 8938, 24350, 27763, 25325, 2257, isso do grupo 4, 51043 e 51611 do grupo 1. Destaco que mantenham a nota fiscal 2257 nessa listagem, uma vez que os documentos de folha 1964 e 1965 dão conta da natureza de remessa para locação da operação. Eu faço esse destaque porque, posteriormente, na decisão de primeira instância, o julgador de primeira instância retira essa nota por considerar que é uma remessa para demonstração. Como o relato da infração do item 1 acusa a autuada de deixar de escriturar notas fiscais referentes a operações tributáveis a título de retorno de mercadorias emitidas para industrialização, sendo que já se achavam escrituradas as respectivas operações do período, e o relato da infração do item 2 acusa o contribuinte de falta de pagamento do ICMS, apurado pela omissão de operações tributáveis, não é possível manter as notas fiscais acima destacadas no cálculo das infrações. Isso porque o contribuinte fez prova suficiente da natureza das operações ao trazer as notas fiscais com descrição de remessa de locação ou remessa para demonstração, naquele caso daquela nota fiscal, e documentos que denotam tratativas comerciais condizentes com a natureza das operações. Além disso,
A dúvida trazida pela autoridade fiscal posteriormente nos autos quanto à veracidade dos contratos apresentados carece de provas e não tem força suficiente para afastar a validade das comprovações trazidas pelo contribuinte. Em relação às demais notas fiscais constantes da listagem do grupo 4, há divergências entre as quantidades de mercadorias, discrepância de informações constantes dos dados adicionais das notas de retorno, diferença de tipos de mercadorias, o que não permite ter certeza do acerto das alegações do contribuinte. Essas considerações incluem as notas fiscais relacionadas à metalurgia Bauer Schmidt Limitada. No que se refere à alíquota aplicada, correta a autoridade fiscal, uma vez que fez cumprir o 509 do regulamento, fazendo incidir a porcentagem indicada no artigo 52, inciso 1 do mesmo RICMES, que trata da alíquota para operações internas. Diante da presunção de omissão de operações tributadas ao fisco, não é possível aplicar a alíquota mais benéfica, como pretende a autuada em razão da leitura que faz da portaria CAT 35 de 17. Não visualizo equívocos no cálculo das penalidades aplicadas. Cumpriu-se adequadamente a legislação paulista que trata da matéria, inclusive quanto à incidência de juros sobre a base da multa e correção dos valores. De todo modo, essa matéria, em razão do despacho de admissibilidade de folhas 3310 e 3311, tendo em vista o teor da súmula TIT 13 de 18, não pode ser conhecida neste recurso. Além disso, o artigo 28 da 13457 de 2009 impede que o julgador administrativo afaste a aplicação de dispositivos legais sob alegação de inconstitucionalidade, fora das hipóteses dos incisos 1 a 3, o que não permite que o argumento de irrazoabilidade, desproporcionalidade e confiscatoriedade seja acolhido. Também descabe acolher o argumento de que os autos de infração que exigem penalidades por descumprimento de obrigações acessórias não poderiam ser lavrados com supedando na leitura do parágrafo 2º do artigo 72 da 6374. O dispositivo em questão trata apenas da possibilidade de que a Secretaria da Fazenda venha a disciplinar eventual dispensa de constituição de crédito tributário nesses casos, o que não significa a impossibilidade de lavratura de AIM, como realizado no presente caso. Quanto ao pedido de relevação ou redução da penalidade aplicada no item 1, o 527-A dispõe que poderá ser reduzida ou relevada a penalidade se a infração for praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento do imposto. Considero que a penalidade aplicada no item 1 é a razão de existir da acusação de falta de pagamento constante do item 2, e por isso implicou, direto ou indiretamente, na ausência de recolhimento do CMS. Dessa maneira, resta descumprido um dos requisitos previstos na legislação de regência para me permitir eventual relevação ou redução de penalidade. Sobre o recurso de ofício, tendo em vista o conteúdo dos parágrafos 29 e 33 da presente decisão, que tratam das operações comprovadamente não tributadas, considero acertada a decisão recorrida e, portanto, nego provimento ao recurso de ofício. Sobre a diligência realizada. No mais, quanto à diligência determinada pela colenda 12ª Câmara Julgadora para manifestação quanto à eventual ocorrência de absorção entre as acusações dos itens 1 e 2 do AIM, considero que se trata de questão extra petita, o que pode ser causa de nulidade da decisão. Além disso, o item 2 do auto de infração sob análise, a rigor, exige ICMS não em razão da ausência de escrituração de documentos fiscais, mas sim em razão da presunção de omissão de operações tributáveis que a falta de escrituração fez surgir. Fundamentos distintos, na minha visão, permitindo assim a acumulação de penalidades nos moldes do artigo 85, parágrafo 3º da Lei 6374 de 89. Diante de todo exposto, eu conheço integralmente do recurso de ofício e parcialmente do recurso ordinário, em razão da súmula TIT 13 de 18, nego provimento ao primeiro e dou parcial provimento ao segundo, uma vez que julgo pela manutenção da nota fiscal 2257, as folhas 1963, da lista de notas fiscais que representam comprovadamente operações não tributadas e que, portanto, não poderiam compor o AIM 41265233. Para fins de clareza, as notas fiscais retiradas são 30319, 8938, 24350, 27763, 25325, 2257, 51043 e 51611. É assim como eu voto, senhor presidente, fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Henrique. O processo está em discussão. Quem tem alguma dúvida? Pois não, doutor Rodolfo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o doutor Henrique pelo voto proferido, né? Sempre bastante ponderado em suas razões. Talvez a única questão que tenha me gerado um certo desconforto é justamente em relação às notas fiscais que supostamente, né, encartariam ali operações de
remessa para locação, porque a representação fiscal, ela chama a atenção que essa é uma alegação do contribuinte, né? E quando o contribuinte junta as notas fiscais aos autos, elas dão conta de entregas das mercadorias em estabelecimentos diferentes dos estabelecimentos do autuado, né? Então, todas as notas fiscais, à exceção da nota fiscal 30.319, elas têm a posição nos dados adicionais, né, da nota fiscal, no campo informações complementares, de que o endereço da entrega seria a Rua Tomatsu Kawama, né? Número 417, que é diferente do endereço da contribuinte, que é o Almirante Barroso 871. Isso nos levou a questionar, nas razões de recurso de ofício, se de fato a natureza das operações era aquela alegada pela contribuinte, né? Ou seja, de aquisição ou de recebimento de mercadoria em remessa para locação, porque as mercadorias estariam sendo entregues num terceiro estabelecimento, né? Poderia ser que a natureza da operação fosse qualquer outra que não essa de recebimento para locação, somado ao fato de que os contratos existem, em muitos deles, falta de aposição de assinaturas e etc. Então, só queria ressaltar esse ponto, que nas razões de recurso de ofício, a representação fiscal entende que não foi comprovado pela contribuinte a natureza da operação alegada, né, que era o recebimento de mercadoria em remessa para locação. E talvez até mesmo por isso o julgador de primeira instância tenha afastado também a nota 2257, porque nessa nota em específico, né, que consta as folhas 1963, ela lá está a posição de remessa de bem para demonstração. Então, seriam essas as considerações da representação fiscal. Não entendo que seja necessário a juntada de manifestação, porque são as exatas razões que constam no recurso de ofício. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutora Maria Selma tinha pedido a palavra. Sim, presidente, mas eu estou lendo aqui nas folhas 3.338 o parecer da diligência com relação à solicitação requerida pela 12ª Câmara, né? O relator foi o doutor Rubens. Ok. Obrigada, presidente, pela palavra, mas eu vou acompanhar o doutor Henrique em sua totalidade do voto, nos termos por ele proferido. Eu também verifiquei as notas e eu concordo que devam ser excluídas, né? Então é só, presidente. Obrigada. Por nada. Nesse caso aqui, eu também vou votar com o doutor Henrique, porque o relato infracional, ele fala em operações tributadas, né? E os documentos juntados não tem destaque de imposto, né? Então, assim, se houve omissão da escrituração, não poderia ser exigido imposto dessa operação, né? Por isso eu vou acompanhar o doutor Henrique. Doutor Rui gostaria de se manifestar ou acompanhar o doutor Henrique também? Tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Parabenizo o doutor Henrique pelo voto e acompanho. Obrigado. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da IM 4.126.523,
contribuinte União PL Indústria e Comércio de Confecções Limitada, recurso ordinário parcialmente conhecido e parcialmente provido, recurso de ofício não provido nos termos do voto do relator, decisão unânime. Vou passar o último processo da pauta, a IM 5024728, Mogiana Alimentos Limitada, processo de minha relatoria, o voto já estava disponível. Eu vou passar a leitura do voto, já ultrapassando a leitura do relatório, tá? O AIM contém duas acusações, a partir do item 6. Item 1. Deixou de pagar ICMS devido em decorrência de ter indicado Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio como destino de notas fiscais de saída e não ter apresentado o internamento. Item 2. Deixou de proceder o estorno de crédito em relação aos créditos efetuados nas entradas de mercadorias que deram origem a remessas isentas destinadas ao município de Guajará-Mirim, município situado na área de livre comércio que não permite a manutenção do crédito. Notificado, o contribuinte reconheceu a irregularidade. A primeira instância manteve integralmente as acusações, considerando a inexistência de preliminares, passa ao mérito. No item 1, a acusação é de falta de pagamento de ICMS. No caso, a autuada remeteu mercadorias para a Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio e não apresentou o respectivo internamento. O demonstrativo 1 de folhas 13 a 15 relaciona as notas fiscais que compõem a acusação e informa que o imposto exigido foi de 7% sobre o valor da operação. As razões recursais não podem ser acolhidas para afastar a acusação. A comprovação de ingresso de mercadoria na Zona Franca de Manaus, conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 84, anexo 1 do RICMES, e a jurisprudência da Câmara Superior se restringe à declaração de ingresso disponibilizada pela SUFRAMA e o pedido de vistoria técnica previsto no parágrafo 7º do referido artigo 84, anexo 1 do RICMES, em momento anterior à lavratura do AIM. O parágrafo 9º do artigo 84, anexo 1 do RICMES, dispõe que é ônus do contribuinte que emitiu a nota fiscal com benefício da isenção comprovar o ingresso na referida área incentivada e não atendidas as condições previstas, não se pode estender o benefício fiscal nos termos do artigo 111 do CTN. Ademais, o parágrafo 7º do artigo 84, anexo 1, prevê a instalação de procedimento denominado vistoria técnica para o fim de comprovar o ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas. Assim, há procedimento previsto na norma para que o contribuinte não seja prejudicado pela eventual morosidade da SUFRAMA. Por oportuno, ressalto que os documentos trazidos no recurso ordinário, as folhas 1283 a 1289, confirmam que as notas fiscais não foram internadas, pois se tratam de documentos que materializam o indeferimento do internamento. Com efeito, dada a inexistência de declaração de ingresso disponibilizada pela SUFRAMA, o pedido de vistoria técnica previsto no parágrafo 7º do artigo 84, anexo 1 do RICMES, em momento anterior à lavratura do auto de infração, afasta as razões recursais em relação ao item e mantém a decisão recorrida. No item 2, a acusação é de deixar de proceder o estorno de crédito de ICMS em relação ao crédito efetuado nas entradas de mercadorias que deram origem a remessa isentas destinadas ao município de Guajará-Mirim, município situado na área de livre comércio, que não permite a manutenção de crédito. Notificado, o contribuinte reconheceu a irregularidade. Mantém a acusação, a alegação de realização de estorno da GIA e expedientes da matriz da autuada não afasta a acusação, pelo contrário, faz prova da acusação, pois o estorno não foi realizado na escrita fiscal da autuada. A decisão recorrida deve ser mantida, tendo em vista que a ilustre julgadora, no voto, explica didaticamente a autonomia dos estabelecimentos e as disposições legais que dão suporte a seu entendimento. Vejamos, transcrevo a parte da decisão de primeira instância em que se discorre sobre a autonomia do estabelecimento. Continuo no meu voto. O argumento de falta de prejuízo ao erário não afasta a acusação, vez que a conduta infracional resta configurada e a centralização da apuração tem disciplina própria. Portanto, não há como convalidar o estorno do crédito em estabelecimento diverso, pois estaríamos afrontando de forma transversa as disposições regulares que disciplinam a centralização. Não há amparo para se acolher à pretensão recursal de desconsiderar o princípio da autonomia dos estabelecimentos, em face ao princípio da busca da verdade
busca pela verdade material, como requer a autuada. A tese da boa-fé não se aplica aos autos, por falta de similitude fática entre a acusação, falta de estorno e crédito indevido por documento fiscal declarado posteriormente inidôneo. A acusação não exige o estorno do crédito duas vezes. Isto porque o estorno promovido em estabelecimento diverso está incorreto e cabe retificação nos termos da legislação. Destarte, afasta as razões recursais para manter integralmente o item 2 do AIM. Afasto a alegação de caráter confiscatório da multa, pois as multas aplicadas têm origem em normas vigentes e válidas, não cabendo a este órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade, sob pena de ofensa ao artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Também deixo de atender o pleito de redução das multas aplicado, tendo em vista que as condutas infracionais implicaram em falta de pagamento de imposto. Antes posto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento para manter integralmente o AIM. Como eu já havia, o voto já estava à disposição. A questão é simples. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? Não, senhor Vou presidente. encerrar os debates. Ah, joia. Obrigado. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 5024.728, Mogiana Alimentos S.A., recurso ordinário conhecido não provido, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da transmissão e gravação. Agradeço aqui a presença, um agradecimento especial ao doutor Rui aqui, que compareceu em substituição à doutora Luciana, tá? Agradeço também a presença do doutor Henrique, doutora Maria Anselmo, doutor Rodolfo, e agradeço também ao Jailson, que nos acompanha aqui e viabiliza a transmissão e gravação. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana.